Olá! Uma das doutrinas da Igreja Adventista é apresentar que Jesus entrou no Santo dos Santos a partir de 1844. A pergunta é, qual a base bíblica para isso? Uma vez que Hebreus apresenta que Jesus entrou no santuário celestial em sua ascensão, o texto de Hebreus, capítulo 9, verso 12, diz o seguinte: quando Cristo veio e entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. A pergunta é, qual a base bíblica que os adventistas usam para dizer que Jesus entrou no compartimento santíssimo do santuário só a partir de 1844? Como chegar a essa conclusão? Será que isso é uma data fictícia? Será que isso é uma forma de acertar algo que não deu certo e então chegou a essa conclusão? Porque também em 1844 foi o grande desapontamento, quando se marcaram a data para a volta de Jesus e ele não veio. Será que essa é uma adaptação de um dia que se perdeu na história? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, já estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja, quem sabe assistindo por uma antena parabólica, quem sabe assistindo pela internet em qualquer lugar do mundo, seja muito bem-vindo. É um prazer muito grande ter aqui a sua companhia e já vamos entrando aí na sua casa, chegando pertinho de você, pedindo licença, mas juntos queremos estudar a Palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E aqui no programa Na Mira, você já sabe, é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo, que você pergunta e quem está na mira é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, preparado para responder baseando-se na Palavra de Deus? Pois é o que nós queremos fazer, estudar mais uma vez a Bíblia com os nossos amigos. Obrigado a você que tem acompanhado ao Na Mira da Verdade. Obrigado a você que, quem sabe, está vendo o programa ou ouvindo pela Rádio Novo Tempo pela primeira vez. Que Deus abençoe a você e de coração esperamos que Deus fale a você nesta ocasião por meio do estudo da Bíblia mais uma vez. Muito bem, professor. Eu quero mandar um abraço especial para um pessoal lá de Tatuí que estava acompanhando Na Mira aí. Eu estava esse final de semana lá em Tatuí, encontrei gente na rua, e o pessoal acompanha o programa. Um abraço aos nossos queridos amigos aí de Tatuí, que acompanham o programa Na Mira da Verdade, a TV Novo Tempo. Um abraço especial àquela senhorinha que me encontrou naquela loja ali, e eu me esqueci o nome dela aqui agora, mas já eu lembro. E aí eu vou mandar um abraço para a senhora. Muito obrigado pelo carinho, viu, minha irmã? Bom, professor Leandro Quadros, a questão é a seguinte, a primeira pergunta é polêmica. Essa pergunta é o seguinte, deixa eu ver se tem o nome da pessoa que mandou aqui. Mas ela diz o seguinte, Hebreus 9, 11 até o 14 e Hebreus 10, de 19 a 23, a doutrina adventista ensina que Jesus se tornou sumo sacerdote e entrou no Santo dos Santos, literalmente, no ano de 1844, no dia 22 de outubro, para ser mais preciso, neste ano. Porém, a palavra de Deus, a Escritura, ensina que Jesus é sumo sacerdote desde sua ascensão aos céus, não em 22 de outubro de 1844, mas desde o primeiro século, Jesus já está lá. E aí ele vem citando alguns textos, Hebreus 3, de 1 a 3, 4, 14, 5, 5, 6, 17, enfim, vários textos de Hebreus. Professor Leandro Quadros, eu quero saber de você,
qual a base bíblica para os adventistas do sétimo dia dizerem, os adventistas do sétimo dia dizerem que a partir do ano de 1844, algo mudou na história da terra e do céu e que Jesus então passa a exercer a função de sumo sacerdote, entrando no segundo compartimento ou no Santo dos Santos do Santuário Celestial, professor? Primeiramente, é importante que o nosso telespectador e ouvinte entenda que quando estudar-se a doutrina do Santuário Celestial, o pressuposto é que Cristo é o personagem central da doutrina. Então, se você entender que a doutrina do santuário aponta para Cristo, se você estudar essa doutrina de forma cristocêntrica e não estudar essa doutrina simplesmente para tentar refutá-la, obviamente que você vai compreender muito melhor aquilo que Deus quer ensinar. Então, a doutrina do santuário, em resumo, nos mostra que Cristo, o nosso Salvador, atua em nosso favor, tanto como advogado quanto como juiz. É por isso que ele é chamado também de sumo sacerdote. Por quê? Quando estudamos o sistema do santuário, o ritual do santuário no Antigo Testamento, percebemos que o sumo sacerdote entrava em cena especialmente uma vez ao ano, no chamado Dia da Expiação, o momento em que Deus era totalmente, diríamos assim, reconciliado com o seu povo. E de acordo com Levítico 16, este dia da expiação, obviamente, era um dia de juízo, em que o povo fazia uma autoanálise, uma reflexão sobre a sua própria vida. Então nós entendemos que aquele sumo sacerdote, no Antigo Testamento, representava, obviamente, o sumo sacerdócio de Cristo, que atua tanto como advogado quanto como juiz da humanidade. Então tenha em mente que a doutrina do santuário celestial, ela aponta para Cristo, como personagem central do plano de salvação. Agora, obviamente, outro pressuposto que precisamos adotar para estudar essa doutrina é o de que o livro de Hebreus não nos fornece todas as informações que precisamos para estudarmos sobre essa doutrina. Se você estudar a teologia do santuário, lendo inclusive obras eruditas que existem no meio adventista, você vai perceber que para você entender essa doutrina, não basta estudar só o livro de Hebreus. Você tem que estudar pelo menos o livro de Hebreus, Levítico, especialmente o capítulo 16, você tem que estudar Daniel e Apocalipse. Isto é o mínimo. Obviamente que nós vamos buscar sobre a doutrina em toda a Bíblia, mas o mínimo, você analisar Levítico, Daniel, Hebreus e Apocalipse. Então, querido irmão, você não pode, só com base em Hebreus, achar que você pode entender a doutrina do santuário. Você vê, por exemplo, textos em Hebreus falando que Cristo está no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo do santuário celestial. Você tem que entender que o propósito de Hebreus não é simplesmente localizar onde Cristo está no santuário. O objetivo de Hebreus é mostrar que Cristo está no santuário. E se você quiser entender as duas fases do ministério de Cristo, uma realizada no lugar santo do santuário e outra no lugar santíssimo, aí você tem que estudar Levítico, você tem que estudar Daniel, Apocalipse, onde se menciona a doutrina do santuário também. É óbvio, eu só estou dando aqui algumas diretrizes muito gerais e superficiais, porque nem mesmo eu creio que em 3 ou 4 programas temáticos conseguiríamos estudar uma doutrina tão bonita, profunda e complexa. Agora, deixa eu mostrar para você que os textos que você mencionou, pelo menos um deles eu vou poder mencionar agora, afirmando que Cristo foi diretamente cumprir a segunda fase do seu ministério no lugar santíssimo, não é uma conclusão correta. Um dos textos que o irmão citou foi Hebreus 9, verso 12, que diz: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção.
Primeiro ponto, o propósito de Hebreus não é dizer em que compartimento Cristo foi por ocasião da sua ascensão. O propósito de Hebreus é falar que Cristo se encontra no santuário celestial para interceder por nós e executar sua obra de juiz. Outro detalhe importante, eruditos têm apontado que a melhor tradução para Hebreus 9:12 não é Santo dos Santos. A melhor tradução é santuário. O termo grego, mais precisamente neste texto, ele deveria ser traduzido por santuário, porque assim é como se encontra o termo no seu contexto. Por exemplo, no verso 24 de Hebreus 9 também, olha o que diz aqui, ó. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Aqui diz primeiramente que Cristo, não é, entrou num santuário não feito por homens. Ou seja, o propósito não é falar em que compartimento Cristo subiu por ocasião da sua ascensão. O propósito de Hebreus é dizer o seguinte, já que Cristo está no santuário celestial, todo pecador tem livre acesso a Deus, porque a presença de Cristo no santuário é a certeza de que nós temos acesso a Deus. E a tradução de Hebreus 9:12 como sendo santuário, ela é a correta, isso foi apontado, por exemplo, na tradução ecumênica da Bíblia, a TEB. A TEB é uma tradução feita por eruditos de diversas confissões religiosas, tanto cristãs como eruditos judeus. E essa tradução, olha como ela traduz o verso 12 de Hebreus 9. E pelo sangue, não de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, que ele entrou de uma vez para sempre no santuário e obteve uma libertação definitiva. Você vê o propósito de Hebreus? É dizer que quando Cristo vai para o céu, ele entra no santuário celestial. E que a presença de Cristo no santuário celestial dá a você e a mim acesso a Deus, acesso à sua graça, a certeza da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E para finalizar, amigo telespectador e ouvinte, veja uma coisa. Se não existisse esses dois compartimentos do santuário celestial no céu, qual a razão de Deus ter pedido para o povo israelita, no livro de Êxodo, por exemplo, construir um santuário terrestre que era modelo, ou melhor, que era cópia do verdadeiro? Por que construir um santuário terrestre com dois compartimentos se Deus não tinha nada a ensinar para nós a respeito do assunto? Não tem lógica. É óbvio que se Cristo, se o sumo sacerdote e o sacerdote no Antigo Testamento tinham uma dupla função, eles exerciam uma obra no lugar santo e outra no lugar santíssimo, isso tem a ver com uma realidade celestial, de que o ministério de Cristo, né, é composto por duas fases, uma fase de intercessão e outra fase de julgamento, de juízo. Afinal, para Cristo voltar, ele tem que ter demonstrado perante o universo, através do juízo, quem realmente aceitou a Cristo e quem não aceitou. É por isso que ocorre o juízo pré-advento, mencionado em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. Então, amigo telespectador e ouvinte, nunca estude a doutrina do santuário sem ter alguns desses pressupostos. Você vai entender que essa doutrina, de forma alguma, diminui a pessoa de Cristo, pelo contrário, exalta a pessoa de Cristo, apresentando-o em sua dupla função, advogado e juiz. E eu lhe pergunto, se o seu advogado é o seu juiz, como que você vai perder a causa no tribunal? Só se você quiser, só se você não aceitar a Cristo como seu advogado e seu sumo sacerdote. Portanto, a doutrina do santuário é cristocêntrica e se tivermos esses pressupostos, com certeza a entenderemos da melhor maneira possível. Eu queria só indicar um livro aqui para você, que obviamente no programa nós não temos como abordar isso da forma como gostaríamos,
Mas aqui, eu creio que eu tenho um livro para indicar para você. Se ele não estiver aqui na minha estante, eu vou dizer o nome, mas eu gostaria de mostrar para você que seria um material importantíssimo você ter para estudar a doutrina do santuário. Eu tenho só na minha casa, acho que eu não trouxe a outra cópia aqui. Realmente não está aqui, eu tenho só o meu na minha casa, mas eu vou dizer o nome para você. O título do livro é O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Você pode acessar o site da editora Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, vai aparecer aí na sua tela o endereço. Ou em horário comercial você pode ligar para 0800 979 0606. É um livro muito interessante para quem quer entender a doutrina do santuário, inclusive saber como lidar com algumas objeções que, na verdade, mesmo sendo válidas, tais objeções, na realidade, são infundadas. Então, adquira o livro, O Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo. Muito bem, professor. O nosso programa está apenas começando. Realmente, essa questão do santuário celestial é uma doutrina fantástica que vale a pena você se interessar e querer saber um pouco mais sobre ela. Inclusive, professor, a gente pode chegar a uma conclusão de que esse juízo que está acontecendo no céu já está acontecendo. Então, muitos estão sendo julgados. Não sabemos quem. Talvez aqueles que já morreram, talvez até os que estão vivos, não é isso? Uhum. Mas isso? Realmente, o juízo já começou, porque Pedro fala em 1 Pedro 4,17 que o juízo começa pela casa de Deus. E nós vemos em Daniel 7, 9 e 10 um juízo ocorrendo no céu antes da volta de Cristo. Então, a doutrina do santuário ensina isso também, que Cristo está perante o universo, mostrando quem realmente é de Deus e quem não é. Muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, você tem diversas formas. Você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora, ou então através das redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa pergunta chegou pelo Facebook, quem mandou foi o Anderson Gomes. Anderson, a sua pergunta está na mira, e ele diz o seguinte: parabéns por esse programa bastante enriquecedor. Gostaria de saber qual o propósito da aparição de Moisés e Elias na transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Será que eles acompanham o que acontece na terra? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Professor, por que a Bíblia relata que Moisés e Elias apareceram ali junto de Jesus na transfiguração? Qual o sentido, o porquê disso? Obrigado a esse nosso querido irmão que nos enviou também a sua pergunta. A transfiguração mencionada nos evangelhos, especialmente aqui o relato onde eu abri, Mateus capítulo 17, menciona realmente Cristo em certo momento se transfigurando, ou seja, assumindo a sua forma, a sua figura gloriosa, por isso transfiguração. E neste momento, diz aqui que Moisés e Elias apareceram conversando com Cristo. Obviamente, querido telespectador e ouvinte, a Bíblia não revela para nós o conteúdo deste diálogo, não é? Entretanto, quando nós damos aqui uma lida em Mateus 17, percebemos um propósito primário, né? Cristo queria demonstrar para os seus seguidores, não é, que ele realmente era o Messias e que ele, obviamente, tinha autoridade tanto sobre Moisés quanto sobre Elias. Ele era mais importante do que eles. Ele aparece transfigurado, mostrando que em sua glória divina, obviamente, ele era muito mais importante que esses profetas que, na verdade, tinham o objetivo de dar testemunho de Cristo e do Deus Yahvé do Antigo Testamento. Agora, eu gosto muito de alguns comentários que eu li, né, de alguns eruditos, inclusive da escritora Krista Ellen White, em que eles estavam aqui, possivelmente, conversando com Cristo, falando sobre os benefícios do sacrifício que ele faria em favor da humanidade. Que o sacrifício dele
ia garantir, inclusive, a permanência de Moisés e Elias no céu. Afinal, amigo ouvinte e amigo telespectador, ninguém pode estar no paraíso sem ser por Jesus Cristo. Né? Moisés e Elias foram para o céu, não é? Obviamente Elias foi vivo, de acordo com 2 Reis 2, e Moisés foi ressuscitado, segundo Judas 1,9. Eles foram com uma espécie de cheque pré-datado. Cristo pagou o cheque, diríamos assim, na cruz. E se Cristo não morre na cruz, com certeza Moisés e Elias terão que voltar e morrer, porque ninguém pode ser salvo sem ser pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Então, é bem provável, sim, que eles estivessem falando para ele sobre o plano de salvação, sobre aquilo que ele enfrentaria, sobre os benefícios que ele adquiriria para todos os seres humanos se ele morresse na cruz do Calvário. Muito bem, professor, mas você falando isso, Jesus não era Deus, ele já não sabia de tudo isso? Precisava Moisés e Elias falar isso para ele? Não, porque de acordo com Mateus 24:36, ele mesmo disse que daquele dia e hora da volta dele ninguém sabe. Então, obviamente, Tito, que na sua condição humana, Jesus não exercia todas as suas prerrogativas divinas. E ele, como ser humano que sentia fome, sede, tristeza, ele precisava de ânimo também, como qualquer outro ser. Ok, muito bem. Bom, a próxima pergunta, essa chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Josi. Ela é de Muzambinho, em Minas Gerais. E a pergunta dela é a seguinte: Graça e paz, irmão Tito e professor Leandro Quadros, amo vocês em Cristo Jesus. Lá em 2 Tessalonicenses 2, os versos 6 e 7, fala que o homem da iniquidade, o filho da perdição, não foi revelado ainda por alguém que o detém. Esse alguém é o Espírito Santo? Abraços. Vamos ver lá então, professor, 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, a partir do verso 6. Vamos ver o que está dizendo lá. 2 Tessalonicenses diz o seguinte. O verso 6. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. A pergunta dela é a seguinte: quem é esse que não deixa a iniquidade, o filho da iniquidade, o filho da perdição se manifestar? A gente consegue perceber aqui que ainda vai acontecer algo pior. A gente está vendo aí, vê o tempo todo a maldade que o nosso planeta tem, mas que a Bíblia está dizendo que ainda vai vir coisa pior e que tem alguém que está segurando. O que é isso, professor? Aqui no contexto, aquele que detém o homem da iniquidade de se manifestar é o próprio Cristo, né? Então aqui no verso 6, por exemplo, depois que fala de Deus, que fala de Cristo, o verso 6 fala assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então aqui no capítulo 2, Paulo está falando da volta de Jesus Cristo. E ele fala que antes da volta de Cristo se manifestará o homem da iniquidade, o homem do pecado. Obviamente que aqui se refere ao anticristo em suas duas fases. De acordo com eruditos protestantes, até o século XIX, inclusive Martinho Lutero interpretava assim, essa referência ao homem da iniquidade seria uma referência ao papado medieval, não é? Que levou muitas pessoas a transgredirem a Bíblia. E uma outra manifestação, obviamente, seria, de acordo com outros eruditos, também uma manifestação de Satanás querendo personificar a Cristo. Então, o que deteve esse homem da iniquidade, o detém de se manifestar novamente nos últimos dias, é o poder do próprio Jesus Cristo. Tá ok, professor. Muito bem. Próxima pergunta por SMS. Quem mandou? Deixa eu ver aqui. Não tem o nome. A pergunta é a seguinte: gostaria de dizer que amo a doutrina adventista, pois vejo que é bem pautada na Bíblia. Porém, não entendo por que vocês falam tanto de Ellen Goldwhite, até mais do que os profetas da Bíblia? Gostaria de saber. Professor Leandro Quadros, a Igreja Adventista fala tanto de Ellen White?
E será que realmente está falando mais do que os profetas bíblicos? Tem uma outra pergunta que a gente vai encaixar nessa aqui, professor. Aproveitando aqui o Twitter, a Vitória Fernanda pergunta o seguinte: como provar que Ellen White é usada por Deus? Já que a igreja fala tanto sobre Ellen White, vamos juntar as duas perguntas. Como provar que Ellen White foi usada por Deus? Vamos aqui, Tito, eu quero pegar aqui uma citação. Primeiramente... Eu quero citar também o seguinte, queria que você embasasse aí como que chegou à conclusão de que Ellen White pode ser considerada uma profetisa, baseando-se na palavra de Deus. Aqui eu queria ver aqui uma citação para o nosso telespectador e ouvinte, mas antes deixa eu mencionar uma coisa importante. A Igreja Adventista jamais usará os escritos de Ellen White como um acréscimo ou substituto à Bíblia. Então, o que aconteceu, irmão? Se você viu algum adventista fazendo isso, eu lhe peço desculpas em nome deste irmão, porque ele realmente errou tremendamente. Na verdade, a orientação da própria Ellen White, no livro Evangelismo, página 256, é a seguinte, ó. Não devem os testemunhos da irmã White, ou seja, seus livros, né, seus escritos, ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Veja, a norma infalível não são os escritos dela, é a palavra de Deus. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Devem todos os crentes manifestar grande cautela no expor cuidadosamente esses assuntos, e calai sempre que houverdes dito o suficiente. Provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo ponto que vindicam ser verdade. Veja, Ellen White escreveu isso aqui, está no livro Evangelismo, página 256, ela escreveu isso aqui em 1890. Então, se um adventista não segue isso, é porque ele é desinformado e ele não conhece a doutrina da própria igreja dele, tá bom? Agora, oficialmente é isso. Cremos que os escritos dela são uma fonte, sim, de sabedoria divina para levar a nossa mente de volta à Bíblia, tá? Agora, para você ter certeza, amigo ouvinte, amigo telespectador, do dom profético de Ellen White, é óbvio, você tem que estudar os escritos dela, a vida e a obra dela, comparando-os com os pré-requisitos bíblicos para que um profeta seja considerado verdadeiro. Então, a Bíblia oferece alguns pré-requisitos, que eu vou dizer aqui rapidamente por causa do nosso tempo. Primeiro pré-requisito, Isaías 8, versos 19 e 20, dizem que qualquer ensinador, ou profeta também, obviamente, tudo o que ele falar tem que exaltar a lei e o testemunho, ou seja, o Antigo Testamento. Ellen White exaltou todas as Escrituras, inclusive o Antigo Testamento. Outro critério, Jeremias 28, verso 9. As profecias têm que se cumprir. Algumas profecias que Ellen White fez se cumpriram. Um exemplo, ela disse lá no século XIX, que o espiritismo se tornaria uma força mundial tremenda naquela época. Quase ninguém falava no espiritismo, e isso se cumpre em nossos dias. Outro critério importante, Mateus 7, 15 e 16, Jesus fala assim, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vê a vida de Ellen White como esposa, como mãe, como cristã, como cidadã, você percebe que apesar de pecadora, ela vivia de acordo com aquilo que ela sabia ser verdade. E um outro pré-requisito bíblico, 1 João 4, 1 a 3, diz que um profeta verdadeiro jamais pode negar a encarnação e a divindade de Jesus Cristo. Ellen White sempre destacou o nascimento virginal de Cristo e a divindade de Cristo. Então, avalie a vida e a obra de Ellen White. Eu posso lhe dar aí já um material para você começar. Leia o livro Caminho a Cristo.
este livro é fundamental. Se você ler este livro, você vai ver o quanto Ellen White exalta a pessoa de Jesus. E com base neste livro e outras coisas, você poderá saber bastante sobre a vida e obra dela. Acesse também o site Centro White, White com W-H-I-T, centrowhite.org.br. É o site oficial do Centro de Pesquisas Ellen G. White no Brasil, centrowhite.org.br. Muito bem, professor. O nosso tempo não para, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. A gente volta já já. Já estamos de volta, já estamos aqui ao vivo para continuar com as perguntas que não param de chegar para a gente. Para você participar do programa, você pode mandar as suas perguntas por SMS, o número é 12 981510101, ou então pelas redes sociais, Facebook namiradaverdade.nt, Twitter, @namiradaverdade e ainda pelo nosso blog novotempo.com/namiradaverdade. O abraço que eu mandei no começo do programa é para a irmã Edna, lá de Tatuí. Me encontrou ali na rua, reconheceu, deu um abraço carinhoso. Então, estou mandando um abraço para a senhora aqui, viu, minha irmã? Que Deus lhe abençoe também. Bom, agora, professor Leandro Quadros, chegou o momento da grande resposta do Bom Debate. Pois então, recebi várias respostas ao meu questionamento e antes de eu relembrar o questionamento, eu queria agradecer a todos os internautas que escreveram. Por quê? Todos foram muito educados na forma de discordar e de dar a sua contra-resposta. Isso é muito importante. Eu havia pedido isso, eu havia até mencionado que um dos objetivos desse quadro no programa, o Bom Debate, um dos objetivos é nós mostrarmos que, ao contrário do que vários centros de apologética têm feito aí pela internet, é possível debatermos, trocarmos ideias com educação e respeito pelo ser humano. Então, parabéns a você que escreveu, que foi contra o que eu disse, mas que se manifestou de forma tão educada. Você foi no campo das ideias, você não discutiu pessoas. Eu posso dizer isso com segurança de todos aqueles que escreveram para nós no Bom Debate, tá? Muito obrigado mesmo. Agora, a resposta que eu escolhi, obviamente, várias respostas muito boas, muito bem embasadas, não é? Só que eu tinha que escolher uma. E eu escolhi uma por eu perceber aqui, apesar de alguns textos já conhecidos e que nós já explicamos aqui no programa, tinha um argumento aqui de novidade e que eu gostaria de dar uma contra-resposta. A resposta que eu escolhi foi a do Felipe Vidal Grana. Não sei de onde ele é, ele não mencionou aqui, mas Felipe, gostei muito da sua abordagem. Além de você ser objetivo, você apresentou aqui um argumento novo. Ao final, depois que o Felipe cita Romanos 14, 5 e 6 e Gálatas 4, 10, texto que a gente já abordou ao longo do programa e vamos abordar, obviamente, em outras ocasiões, o Felipe disse o seguinte: no meu entender, todos os dias são do Senhor. Eu achei interessante isso aqui. Por quê? Porque eu disse, com base em Mateus 12:8, eu questionei o seguinte: se o domingo é o dia do Senhor, então por que em Mateus 12:8 Jesus diz que é o Senhor do sábado? E aí, na contra-resposta, entre os textos que me citou, o Felipe disse que todos os dias são do Senhor. Em parte, irmão Felipe, você está certo. E em parte não está certo. Por quê? Em parte você está certo, todos os dias são do Senhor, Ele criou todos os dias. Agora, por que você está em parte errado? Porque apesar de todos os dias serem do Senhor, há um dia em especial que é do Senhor. E Jesus falou em Mateus 12:8 o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado.
Veja, o sábado é o único dos dias da semana, Felipe, para o qual Deus deu um nome. Os outros dias na Bíblia são chamados simplesmente primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. E o sétimo dia é chamado de sábado, que significa descanso. Além disso, o sábado, de acordo com Gênesis 2, 1 a 3 e Êxodo 28 a 11, ele é o lembrete do poder criador de Jesus Cristo. Por isso, Cristo é o Senhor do sábado, Ele é o dono do sábado, Ele instituiu o sábado. Então, nós não podemos dizer que não devemos guardar nenhum dia, ou podemos guardar o dia que quisermos, porque todos os dias são do Senhor, porque, na verdade, mesmo todos os dias sendo do Senhor, há um em especial para o Senhor. E o dia que é especial para o Senhor é o sábado. E eu finalizo lendo para você, Felipe, e para outros queridos internautas que escreveram, o comentário de 3 teólogos batistas. Óbvio, eles não são observadores do sábado, são observadores do domingo. Mas eles explicam muito bem o significado de Jesus ser o Senhor do sábado. Eles explicam muito bem Mateus 12, 8. Esses teólogos, eu anotei aqui o nome deles, é Robert Jameson, A.R. Fawcett e David Brown. Eles escreveram isso no seu comentário prático e explicativo da Bíblia, publicado em 1961, página 922. Olha o que eles escreveram sobre o significado de Cristo ser o Senhor do sábado. Em que sentido é agora Jesus, não é, o Filho do Homem, Senhor do sábado? Certamente não para aboli-lo, o que certamente seria um senhorio estranho, especialmente logo depois de dizer que o sábado foi feito ou instituído para o homem. Ele falou isso no verso 27. Cristo está ensinando, não é, que ele é o Senhor do sábado para Ele próprio, para interpretá-lo, para presidi-lo e para enobrecê-lo, fundindo-o no dia do Senhor, respirando, soprando nele um ar de liberdade e amor, desconhecido antes, tornando-se assim a semelhança mais próxima ao repouso sabático eterno. Para esses observadores do domingo, quando Cristo diz que é o Senhor do sábado, jamais Cristo estaria com isso ensinando que ele aboliu o sábado, porque seria um senhorio muito estranho. Se ele fala que é Senhor, ele está dizendo que ele é dono, que ele instituiu o sábado, né? E que se ele instituiu o sábado, se ele é o dono do sábado, ele tem autoridade para interpretá-lo da forma correta, para presidi-lo, para enobrecer esse dia, que havia perdido o seu significado entre os judeus daquela época. Tá bom? Então, muito obrigado pelas observações e na próxima semana vamos lançar aí mais uma pergunta aqui para o Bom Debate. Só lembrando que no próximo programa, toda quarta-feira, você vai ter um desafio e em 48 horas você tem que dar a sua resposta, tá bom? Então fique ligadinho aí, esse é o novo quadro do programa Na Mira da Verdade. Bom debate. Muito bem, professor, as próximas perguntas que chegam aqui, a gente não pode deixar de passar para você, porque aqui você está sempre na mira. A pergunta, deixa eu colocar primeiro aqui essa do blog, a pergunta do Gilmar Fernando. Ele é de Lagoa da Canoa. Gilmar, a sua pergunta está na mira. E ele diz o seguinte: em Lucas 7,47, Jesus dá a entender que quanto mais temos pecados, mais Ele nos ama, pois nos perdoa mais. Ou não? Mande um abraço aí a toda a minha família e da Igreja Adventista de Lagoa da Canoa. Um abraço a você, Gilmar, e a toda a família. Professor Leandro Quadros, o texto que ele está citando aqui, de Lucas 7,47, diz o seguinte: eu afirmo a você, Jesus dizendo, eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então ele quer saber o seguinte: será que quanto mais pecamos, mais Deus nos ama? Não, na verdade o propósito de Cristo é ensinar o seguinte, que quanto mais motivos nós temos para ser perdoados,
mais nós amamos a Deus. É o contrário, irmão. Então você leu aqui diferente, ó. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ou seja, Cristo está ensinando assim, ó, já que eu perdoei essa mulher tanto, mais motivos ela tem ainda para me amar do que vocês. Entenderam? Então Cristo não está dizendo isso, que quanto mais eu pecar, mais eu vou conquistar a Deus. É óbvio. Não importa o que a gente tenha feito, Deus nos ama. Agora, não leia, meu irmão, aí de forma contrária ao propósito do texto. O texto está dizendo que quanto mais motivos alguém tem para ser perdoado, mais ele ama a Deus. Vou lhe dar um exemplo claro. Uma coisa é alguém receber de Deus o perdão sobre a fornicação, ou seja, fez sexo fora do casamento. Ele vai valorizar aquele perdão. Agora, mais valor ainda vai dar é uma moça que se envolveu na prostituição e que entregou o seu corpo para muitos homens. Veja, quando esta moça entra em contato com Cristo e sabe que não importa o que ela tenha feito, Deus a ama e a perdoa, nossa, o amor dela por Deus vai ser incrível, porque ela nunca vai ter encontrado um amor tão puro e genuíno quanto esse. Então é nessa linha que Cristo quer dizer. Ele não está aqui liberando-nos para pecarmos ainda mais, achando que com isso vamos conquistar a Deus. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo Twitter. Quem mandou foi o Cassiano Alves e a pergunta dele está na mira. Ele diz o seguinte: como explicar o texto que fala que Jesus daria as chaves da porta do céu a Pedro? Como entender esse texto bíblico, professor? Na verdade, que chaves do céu Deus deu a Pedro? Na verdade, não é chave do céu, amigo telespectador e ouvinte. Vamos ler aqui Mateus capítulo 16. Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui. 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, de forma simbólica, Cristo está dizendo que ele deu a Pedro a autoridade para ligar e desligar alguém do reino dos céus. Essa chaves está relacionada à autoridade. Agora, isso aqui não foi dado, amigo telespectador, só para Pedro, porque eu sei que tem muitos irmãos católicos que interpretam isso aqui para dizer que Pedro foi o líder mais importante ou o primeiro papa. Na verdade, essa autoridade aqui não foi dada só para Pedro. Se você ler um pouquinho mais à frente, em Mateus 18, olha o que diz aqui. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em que sentido isso ocorre? Quando um discípulo de Cristo leva a mensagem da salvação, essa chave dos céus é a palavra de Cristo. Quando a pessoa leva essa chave, a palavra de Cristo para alguém, e essa pessoa aceita, você teve, de forma indireta, autoridade para abrir o céu para a pessoa. Agora, quando você leva a palavra de Cristo, as chaves para o reino dos céus, a alguém, e essa pessoa rejeita, indiretamente você pode fechar a entrada dos céus para essa pessoa. Então é num contexto missiológico que Cristo diz isso aqui. E isso se aplica não só a Pedro, mas a todos os seguidores de Jesus Cristo que levam as chaves do reino dos céus, as palavras de Cristo. Muito bem, professor. Bom, mais uma pergunta aqui, chegou pelo SMS, quem mandou foi o Iago, e ele pergunta o seguinte: é verdade que teremos um novo nome no céu? Qual será o critério de Deus na escolha dos nossos novos nomes? O que significa a pedra branca, segundo Apocalipse 2:17? Onde é que está escrito isso, professor? Que nós teremos um novo nome? Isso é verdade mesmo? Sim, realmente. Quer dizer que você não vai chamar mais Leandro lá, então? Pois é, eu vou ter um outro nome, né? Espero que seja um nome pelo menos mais bonito, né? Capaz, eu gosto do meu nome. Ó, Apocalipse 2:17 diz assim, ó: aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é o Espírito Santo, não é? Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Veja, esse novo nome tem um esclarecimento para nós do que ele significa nessa última parte do verso, ó, que ele é conhecido apenas por aquele que o recebe. Em que sentido? Óbvio, nós vamos receber um novo nome de acordo com a nossa experiência de vida e experiência cristã. Então ninguém vai conhecer o significado deste nome realmente a não ser aquele que o possui, porque você e eu conhecemos as nossas próprias lutas internas. Nós e Deus sabemos o que significou e saberemos o que significou estarmos lá no céu como vencedores. Então esse novo nome vai retratar a mudança de caráter que Deus fará em nós e vai retratar também a forma como fomos vitoriosos pelo sangue de Cristo. Quanto à pedrinha branca, isso aqui é uma coisa muito interessante. No passado, quando alguém entrava em juízo, o juiz, ele colocava uma pedra escura diante do indivíduo para dizer que ele foi condenado ou uma pedra branca para dizer que ele foi absolvido. Então, quando fala que receberemos uma pedrinha branca, isso aqui é a garantia do perdão dos nossos pecados, para que tenhamos entrada no reino dos céus. Você fica agora com o momento da mentira. Eu li um comentário de um erudito pentecostal em que ele diz o seguinte, que antes de Deus cumprir com o seu plano para Israel, Deus tem que arrebatar a igreja para que as profecias do antigo Israel possam se cumprir com o Israel, antes de o Israel também estar no céu. A essência da crença deste erudito, e que tem levado muitos irmãos a crerem no arrebatamento secreto, é a separação entre igreja e Israel. Na visão desse erudito, não tem como relacionar Israel e a igreja. Então o que acontece? A igreja tem que ser arrebatada para que as profecias referentes a Israel no Antigo Testamento se cumpram com os israelitas. Eu posso garantir para você que, à luz da Bíblia, essa crença é uma mentira. E por que uma mentira? Quando nós lemos, especialmente o livro A Carta de Paulo aos Efésios, percebemos que não existe essa separação entre Israel e igreja. Não existe. Por exemplo, Efésios 2:11 a 13. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios, ou seja, pagãos, por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, os judeus, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Você percebeu? Claramente Paulo diz que o cristão, agora, ele forma uma comunidade com Israel. E ele repete isso, por exemplo, em Efésios 3:6, ó. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, o Evangelho quebrou, derrubou qualquer barreira ética. Não existe mais separação entre Israel e igreja. Hoje, todos formamos um Israel espiritual,
unidos em um corpo espiritual que é Cristo, a Igreja de Cristo. Por isso, não creia nessa teoria chamada dispensacionalismo. Essa divisão, essa ruptura entre Israel como nação e igreja, essa ruptura não existe. Fique com as Escrituras e você realmente vai entender o plano de Deus para o seu povo ao longo dos séculos. Muito bem, professor. Mais uma aí que foi desmentida. Muito bem, eu quero apresentar hoje as pessoas que vieram assistir o programa com a gente. Um abraço especial aí ao seu Antônio, a dona Rose, a Rafaela e o Ezequiel, que vieram aqui ver esse programa realmente ao vivo. Um tchauzinho pra gente aí, obrigado pela presença de vocês. E eu queria aproveitar a você e apresentar, como sempre apresentamos aqui no nosso programa, o nosso presente para você. É um curso bíblico gratuito que você pode fazer e receber aí na sua casa. Para você ter esse curso bíblico, que é num formato de uma revista, para você poder levar para qualquer lugar, basta você acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista que eu estou mostrando aqui. Basta você clicar lá para você preencher os seus dados postais e receber gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Peça agora mesmo, ela é gratuita. Você pode ter aí direitinho na sua casa. Se porventura, hoje eu recebi um SMS de uma pessoa que estava dizendo que não estava conseguindo ir até o final do cadastro. Você pode ligar para a gente também. 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. É só você falar lá, olha, eu quero o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Eles já vão pegar os seus dados e mandar para você, tá bom? É um presente nosso para você. Peça agora mesmo, porque com certeza, além de você aprender aqui junto com a gente no Na Mira da Verdade, você tem a chance de folhear a sua palavra e ver ainda as verdades bíblicas, tá bom? Aproveite. Esse é o tempo do fim, o qual nós estamos vivendo. E esse curso bíblico é específico para esse tempo. Não perca tempo, tá? Professor Leandro Quadros, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria colocar mais algumas perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 1 minuto, eu vou colocar a pergunta do próximo programa. A questão é a seguinte, 1 Coríntios 15, 27 e 28 diz o seguinte, mostra que tudo está sujeito a Jesus, menos quem sujeitou todas as coisas a ele, no caso, o Pai. E no final, Jesus se sujeitará ao Pai também. A Trindade ensina que todos são iguais em poder e sabedoria, mas aqui mostra que Jesus é menor que o Pai e no final vai se sujeitar ao Pai. Professor Leandro Quadros, se prepare, porque esta pergunta vai abrir o próximo programa. A gente se encontra na quarta-feira, se Deus quiser. Boa pergunta, Tito. Vai ser uma pergunta importante. Um abraço, amigo Tito. Deus te abençoe, amigo telespectador e ouvinte. Não se esqueça que nesse programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço. E aqui no Beco, você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o próximo programa. Tchau.